Então o sinal é contrário. E aí a gente tem o primeiro tipo de eletrólise, que é a eletrólise conhecida como eletrólise ígnea. Tá? Esse ígnea, gente, vem de fogo, ou seja, altas temperaturas. Ou seja, é uma eletrólise que acontece com sais fundidos a altíssimas temperaturas. Então aqui, por exemplo, temos a imagem do cloreto, do cristal de cloreto de sódio. Tá? Existe uma eletrólise que a gente faz com cloreto de sódio fundido. Então, se submete esse sal, esse cristal aqui, a altíssimas temperaturas, ele funde, se transforma em um líquido, tá? E aí faz o que? Passa corrente elétrica ali, porque a eletrólise ela só acontece quando há corrente elétrica, não é um processo espontâneo. Tá? Então essa imagem ilustra isso. E para que se faz isso na questão do cloreto de sódio? Isso se faz para obter, por exemplo, sódio, o metal sódio fundido, certo? A gente obtém, isso é um processo de obtenção de sódio e um processo de obtenção de cloro, tá? Esses dois componentes aqui, essas duas materiais e substâncias, a gente não obtém isso da natureza, a gente tem que produzir isso na indústria. E como que isso é produzido? Pela eletrólise de cloreto de sódio fundido. Como que é feito isso? Olha, se coloca esse cloreto de sódio, funde ele a altas temperaturas, certo? E aí o que acontece? A gente tem que ter os dois polos aí para induzir a eletrólise. A gente tem um polo aqui negativo, que é o cátodo, que é o que? Onde acontece a redução, certo? Então esse polo aqui, ó, veja que ele não é igualzinho como lá na pilha de Daniel. Ele tem um formato diferente, tá vendo? Então é uma barra de ferro, certo? Que passa dentro da solução. E essa barra de ferro negativa, aqui no meio, certo? Ela é vedada. Tá vendo? Ela é vedada. E esse polo, ele é separado do polo positivo, que é o ânodo, onde acontece a oxidação, certo? Isso aqui são totalmente separados. Então a gente tem uma ampola em cima, certo? Em cima do polo positivo do ânodo, que é de grafita, e a gente tem tipo uma ampola também em cima do polo negativo, onde acontece a redução. O que acontece? Esses íons são atraídos, só que eles são atraídos de modo diferente. Lembrem lá da figura anterior. Para o polo positivo vai ser atraído o quê? Os íons cloretos, que são os íons negativos do cloreto de sódio, certo? Quando o cloreto é atraído para cá, para o polo positivo, certo? Ele oxida, perdendo elétrons, certo? Quando ele perde elétrons, ele forma o gás cloro, que é o Cl2. Tem estado de oxidação zero, certo? Já no cátodo, o que acontece? O Na+, que é o íon sódio, o cátion sódio, ele é atraído por esse polo negativo e começa a fazer o quê? Produzir sódio metálico, que no caso aqui é um sódio líquido, certo? Na0. E por que esse líquido está aqui em cima, professor? Olha, o sódio fundido, o sódio zero metálico fundido, ele tem densidade menor do que o cloreto de sódio. Então todo o sódio que é formado aqui ele vai subir e aí ele é obtido nesse reservatório. Professor, por que eles são obtidos separadamente? Porque para a gente produzir cloro, certo? Cloro, gás cloro, Cl2, e sódio metálico, a gente precisa de uma energia muito grande. Se esses dois se encontrarem, certo? Ele vai liberar uma energia muito grande também. Tão grande que pode provocar explosão, tá? Então, para a gente obter cloro, gás cloro e sódio fundido a partir do cloreto de sódio, temos que dar muita energia. Processo o quê? Endotérmico. Se esses dois entrarem em contato, há uma liberação de energia muito grande, tá? Uma vez que para separá-los, certo? Para obter essas substâncias simples, tivemos que dar muita energia. Quando eles se combinam para formar cloreto de sódio novamente, há uma liberação de energia gigantesca.
Então, essas duas substâncias que são obtidas, elas têm que ser obtidas separadamente. Porque se elas se juntarem, é uma liberação de energia muito grande, pode provocar até explosão. Outra coisa, esse sódio metálico que está sendo obtido aqui, ele tem que ser reservado fora ou livre de água e de oxigênio, porque senão pode provocar também reações com liberação de energia muito grande. Tá? Pra vocês terem ideia, se colocar sódio numa mesa, imediatamente em contato com oxigênio e água, ele tem uma ignição espontânea. Tá? Ele começa a estourar e pegar fogo. E o cloro é um gás também muito tóxico. Então ele tem que ser reservado em algum lugar para ser utilizado em outras áreas aí que necessitam do cloro. Tá? Então a eletrólise ígnea é bem tranquilo. Tá? Tem os sais, o sal é fundido, libera os íons. Esses íons, né, um deles vai para um polo e o outro vai para outro polo. E aí, em um polo, por exemplo, no polo positivo, esse ânion vai sofrer oxidação, certo? Ânion sofre oxidação aonde? No anodo, certo? E o cátion vai em direção ao cátodo e sofre o quê? Redução, certo? Na próxima figura eu vou mostrar o processo de obtenção do alumínio, tá? Esse processo também se faz por eletrólise ígnea, tá? Se pega o mineral, né, onde possui alumínio, que no caso é alumina, certo? São óxidos de alumínio. Coloca esse material, funde esse material a alta temperatura e passa uma corrente elétrica nele, certo? Se essa reação ocorre por indução de corrente elétrica, tá? A gente está fazendo o quê? Eletrólise, um processo não espontâneo. E o que acontece? Diferente do sódio, o alumínio fundido, que é aquele alumínio que estava no óxido de alumínio, que foi reduzido, ele é mais denso, então ele vai sendo recolhido aqui embaixo. Como que acontece isso? Essa parte de fora, ó, polo negativo. Essa parte de fora aqui, certo? É um cátodo, no caso aí um cátodo de aço. E na eletrólise, esse polo positivo são os ânodos de grafite. Então, o que acontece? Esse alumínio que está fundido aqui, ele é um cátion. Cátion vai em direção ao cátodo, onde é reduzido. Quando ele é reduzido nas paredes aqui do cátodo, esse alumínio fundido vai para o fundo, onde ele é recolhido. Certo? E esse processo, no caso, ele pode oxidar várias coisas aí, como o oxigênio, por exemplo, obtendo gás oxigênio. Tá? Aqui está mostrando a mesma figura, só que de um modo 3D. É como se fosse uma caixa, tá vendo? Aqui se tem a alumina fundida. Essa criolita, gente, é basicamente para estabilizar o sistema, tá? E para diminuir um pouco o ponto de fusão aí do sistema. Então, passa uma corrente elétrica, certo? Onde o cátodo, que é onde está recebendo essa corrente elétrica, esses elétrons, reduzem os íons alumínio que está aqui. Esses íons alumínio vão se transformando em alumínio metálico, que está fundido por conta da alta temperatura. Esse alumínio vai sendo recolhido em algum lugar, certo? E no ânodo vai sendo oxidado, no caso aí, normalmente o oxigênio, formando o gás oxigênio, que no caso ele não precisa ser estocado e nem ser separado do alumínio, porque não vai haver uma reação explosiva como no caso anterior do cloreto de sódio. Tá? Então são duas aplicações que eu queria trazer para vocês, mostrando que a eletrólise ela é muito utilizada, mas muito mesmo no processo de mineração e para a obtenção de muitos materiais. No caso anterior eu mostrei o cloro, certo? E o sódio metálico. Ok? Então é isso por hoje, gente. Obrigado.